Eu assisti esse final de semana um dorama muito bom, bem adolescente, assim, bem drama de escola, onde a menina, ela era feia e tudo mais, então ela era maltratada, ela sofria bullying na antiga escola dela. E aí ela foi transferida para uma nova escola. E aí nessa nova escola, ela decidiu assumir uma nova personalidade. Então ela não queria ser maltratada pelas meninas dessa outra escola, ela queria fazer amigos e tudo mais. E ela decidiu utilizar a maquiagem como o poder da vida dela para que ela conseguisse, né, não se sentir dessa maneira, não se sentir tão mal. Enfim, ela foi pra nova escola, todo mundo achou ela linda, tudo mais, todo mundo queria ser amigo dela, ela era aluna nova, e aí foi muito bom. E aí ela conheceu um menino lá, que era popular, era rico, tudo mais, e enfim, eles se apaixonaram, e aí depois entrou um outro menino que também era muito lindo, e aí os dois estavam apaixonados por ela. E aí os dois brigaram por ela e tudo mais. E o que eu queria trazer do ponto central dessa série é a questão da fantasia com relação ao amor que os doramas trazem. Eles são um nível acima de conto de fada de princesa, por exemplo. Porque nos contos de fada de princesa já é uma ilusão, né? Você conhecer uma pessoa ali aleatória e do nada você tá lá dormindo, o cara vai lá, o príncipe te dá um beijo e te salva. Umas coisas assim, né? Mas, dentro do dorama, claro, você tem noção de que é um desenho, que é fantasioso e tudo mais, mas os doramas, eles tentam fazer isso como se fosse algo realmente real e realmente possível de acontecer. Coisas que não vão acontecer, né? Mas eu acho muito fofo a forma como eles retratam o amor, apesar de ser uma maneira que não condiz com a realidade, não existe na realidade. Talvez exista, mas a princípio não, porque é uma forma muito na inocência, assim, sabe? Porque eles trazem muito a parte do cuidado, principalmente. Por exemplo, nos doramas, eles demoram muito tempo pra dar um beijo ou pra se declararem. Eles estão apaixonados ali desde o primeiro, segundo episódio, mas eles demoram muito tempo pra se declarar, pra ter um beijo, pra ter um relacionamento bem lá no meio pro final da série. E é diferente do que acontece na vida real, né? A gente sabe que se duas pessoas se conhecem, hoje em dia não se demora tanto tempo assim pra terem alguma coisa. Beijo mesmo, você não vai ficar apaixonado por uma pessoa, ela estando apaixonado por você também, e você saindo, se encontrando, enfim, sem rolar nada, né? Mas eu acho muito bom essa questão da inocência que eles trazem e principalmente a questão dos cuidados que os homens têm pelas mulheres, que é muito diferente da nossa realidade, né? A gente sabe que a gente tá vivendo um momento muito ruim para as mulheres, muito perigoso, é perigoso a gente estar na rua, é perigoso a gente ir fazer uma consulta, porque o médico pode estar querendo gravar as suas partes íntimas, é perigoso a gente tentar se relacionar com alguém por um aplicativo, é perigoso a gente conhecer alguém aleatório e colocar pra dentro da nossa casa, é perigoso você sair pra um bar com alguém, você pode nunca mais voltar pra casa, é perigoso alguém se apaixonar por você e simplesmente querer invadir a sua casa pra fazer alguma coisa com você. Então é muito perigoso, mas eles tratam essa questão do amor muito ligada ao cuidado também. Então os caras na série, eles têm muito cuidado com a mulher. E eu acho muito bonito também essa questão, além do cuidado, que eles têm a questão de lembrar cada detalhezinho. Por exemplo, nessa série que eu tava assistindo, passaram-se muitos episódios assim, que a menina tinha comentado que gostava de suco de morango. E aí, alguns episódios pra frente, o cara lembrava disso, foi lá e começou a dar suco de morango pra ela. Outras pequenas coisas assim que ele lembrava, tipo coisas que ela gostava de comer e tudo mais. E ele começou a introduzir isso na rotina pra agradar ela, pra deixar ela feliz. E isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo eu começo a chorar porque eu fico pensando, meu Deus, nunca vai acontecer um negócio assim. Até que eu nunca vou encontrar alguém assim. E realmente é muito difícil parar pra pensar que a gente
né, vai encontrar alguém assim. Então eu sempre fantasiei muito com essa questão de relacionamento, justamente porque eu não gostava de conto de fada, tá? Não assistia muito filme de princesa e tudo mais. Porém, eu sempre gostei de livro de romance e de filme de romance também. Mas não um filme de romance tipo, eles se conheceram, tananana, vão ter um negócio e se apaixonar. Não, filmes de amor mesmo, tipo, Amor para Recordar. Tem aquele também que a mulher escreve cartas contando a história dos dois, e aí ela tem um diário, e aí lá no final da vida ela tem Alzheimer, e aí o filme ela tá contando como que foi a história de amor deles. Enfim, filmes assim, de amor babadeiro mesmo. PS, eu te amo, umas coisas assim bem fortes. E teve uma época que eu pensava que eu podia reproduzir isso na minha vida. E eu achava muito fofo, muito bonito as coisas que eu via as pessoas fazerem pelas outras. Só que eu sempre fiz isso sozinha, porque não tinha ninguém que fizesse isso por mim. E eu sempre namorei desde cedo. Mas eu lembro de uma vez que eu fiz à mão, assim, escrevi, sei lá eu quantos bilhetinhos deram, acho que deram uns 100 bilhetes. Eu peguei uma letra de uma música, que não era muito curta, e eu escrevi, acho que frase por frase, ou palavra por palavra da música, em vários bilhetinhos, e entreguei numa caixinha com docinho, e coisinha, e lacinho, e uma foto minha e do meu namoradinho da época. E eu entreguei isso pra ele no aniversário dele. Então, assim, quando que a pessoa ia se prestar pra fazer isso por mim? Não fez, né? Nunca fez nada. A única coisa que a pessoa me deu foi chifre. Mas eu fazia esse tipo de coisa, assim, bem bobinha. Teve uma outra vez também, ainda com esse mesmo namoradinho, a gente estudava no mesmo curso. E aí a gente tava, os meninos tocavam violão, aquela coisa arada. Era uma época assim que tocar violão era o ápice, né, pros meninos. E aí a gente ensaiou pra cantar uma música, todo mundo junto. E aí chegou na hora, mudaram a música pra uma letra romântica. E os outros meninos que iam cantar comigo não cantaram, e aí eles me deixaram cantando sozinha, enquanto o outro tocava. E a letra era uma declaração pra toda a escola. E aí eu cantei a letra sozinha, na frente de todo o povo lá, me declarando pro menino. Tem cabimento um negócio desse? Não tem, gente, não tem. Então, assim, a minha escolha, a minha pior escolha é sempre a próxima, quando se trata de relacionamento. Teve uma outra vez também que eu tinha um cara que era um ficante, não era nem namorado. Eu sempre gostei de dar presente e tudo mais. E aí eu fui lá e comprei uma camisa oficial do time que ele gostava. Eu já fazia isso com os meus namoradinhos também. E, enfim, são coisas assim que eu fazia que hoje eu não vejo sentido, assim, eu acho meio idiota, porque eu fazia coisas por pessoas que não estavam nem aí pra mim, né? E eu não acho hoje que seja possível também encontrar uma pessoa que mereça esse tipo de coisa e que faça isso por mim também. Mas ao mesmo tempo eu não deixo de querer isso. Eu não deixo de achar isso bonito quando eu vejo nas telas. Ou quando eu vejo um relacionamento novo. Tem muita gente que é amargurada e começa, né? Mas fulano tá namorando com o ciclano. Mas não vai durar. Mas eles não combinam. Mas fulaninho era mulherengo. Mas a menina não presta, não queria namorar. Cara, deixa os outros serem felizes, tá? Do jeito deles, o tempo que durar. E se for ter alguma coisa ali, é um problema deles também, é particular deles. Eu sempre acreditei muito no amor. Não é porque não dá certo pra mim, não deu até hoje, que eu preciso deixar de acreditar e que eu preciso zicar os outros também. Então, eu acho muito lindo todas as formas de amor, mas principalmente essa que eu sei que não existe, que é a dos filmes, que é a dos livros, que é agora dos doramas. E os doramas tá num nível assim que é muito pior. Porque eu me iludi muito, assim, muito feio agora, assistindo os doramas. Eu acho que eu tinha uma trava antes, que eu não queria assistir dorama, porque todo mundo falava realmente que eles eram fofos e que era tudo muito bonitinho e tudo mais. E eu dizia, não quero assistir Xing Ling, eu não gosto de Xing Ling. E aí agora eu tô adorando. Mas, pensando por outro lado também, eu acho meio perigoso. Porque, por exemplo, ali,
É muito bonito você ver que tem um dorama que eu tô assistindo agora, que o cara... Que a menina falou lá no primeiro episódio que ela gostava de ir pra uma árvore perto da casa dela, quando ela tava triste, que ela comprava sorvete e ficava lá e tudo melhorava. E aí eles se desencontraram e tudo mais, enfim, passaram alguns episódios. E ele ficou dias procurando na cidade todas as árvores grandes e velhas que tinham em alguns bairros, que pudessem ter uma loja de sorvete perto para tentar encontrar ela. E aí quando ele encontrou a árvore, ele achou uma que tinha um mercadinho bem na frente, que tinha um coisinha de sorvete. Ele foi lá, pegou o sorvete, ficou lá sentado por horas esperando ela. Se alguém faz isso comigo, de eu falar, por exemplo, eu gosto de ficar sentada lá, sei lá, na Universidade Federal, fica aqui, a universidade é muito bonita. Gosto de ficar sentada lá na Universidade Federal. E aí eu falei isso há um mês atrás. E no outro mês a pessoa tá lá. Ou várias vezes em que eu for, a pessoa tá lá, me encontrando por acidente. Eu já vou achar meio estranho. Eu já vou achar meio perigoso. Já vou pensar, por que essa pessoa tá me seguindo? Então, assim, tem coisa que também não dá pra adaptar pra nossa realidade. Mas que eu gostaria que alguém pensasse assim, sabe? Nossa, eu preciso encontrar ela. Eu quero muito encontrar ela. Porque eu acho que é isso, sabe? A vontade que eles têm, mas não só a vontade. Eles se empenham muito pra fazer com que a outra pessoa se sinta bem e se sinta amada e acolhida e cuidada. Cuidada principalmente. Eu acho que eu nunca tive isso da questão de alguém se importar tanto, fora minha família, se importar tanto comigo a ponto de pensar em pequenas coisas, assim, pra me deixar bem, pra me deixar feliz. Nunca tive ninguém assim. E eu acho que eu gostaria muito de ter essa parte do cuidado, da lembrança e da vontade real, assim, de estar perto, de querer fazer qualquer coisa pra estar comigo. Nem que seja pra não fazer nada. Porque, como eu falei, eles passam muito tempo ali pra conseguir ter alguma coisa. Esse dorama, principalmente, que eu assisti primeiro, é muito fofinho, porque eles demoraram, assim, sei lá, mais de 10 episódios, eu acho, pra ele admitir pra ela que gostava dela. E nesse meio tempo, ele ficou fazendo várias coisas pra agradar ela, sem que ela percebesse. Ela também era meio tonha, né? Mas nesse meio tempo ele fez de tudo assim para que ela se sentisse cuidada, amada, protegida. Ele protegia muito ela porque aconteciam umas coisas absurdas, né? Ela não era uma pessoa muito cuidadosa e tudo mais. E eu penso pelo meu lado também, eu sou uma pessoa que me coloca em risco com muita facilidade. Não digo que eu gostaria de alguém que fosse responsável, porque eu não queria alguém para ser meu pai e minha mãe. Eu queria alguém que se importasse num nível comigo, assim, que pensasse, não, realmente, eu preciso cuidar dela, eu quero cuidar dela. Não eu tenho que, não pensando na obrigação, mas fazer isso por vontade própria, sabe, a questão do cuidado. Porque eu lembrando, assim, de namoros que eu tive, onde os caras tinham moto ou carro, enfim, e às vezes eles não tinham cuidado, assim, de pensar, nossa, ela tá saindo tarde da aula agora, eu vou lá buscar ela. Pra ela não ir pra casa sozinha, por mais que a gente não vá dormir junto hoje, eu vou fazer isso por ela. Ou então, quando eu tava voltando sozinha da casa deles. Não vou deixar ela voltar sozinha, né? Eu vou ir com ela até em casa, enfim. Esse tipo de cuidado, assim, sempre faltou muito. Então, por isso que eu acho que é algo muito legal que aparece ali. Mas, enfim, como eu disse, não são coisas reais, são coisas fantasiosas e tá tudo bem. Mas eu acho muito perigoso pra uma pessoa como eu assistir esse tipo de coisa. Eu tô começando a pensar em parar de assistir esse tipo de série, esse tipo de parar de ler esses tipos de livro também, parar de ouvir música romântica também. Porque assim, tá bem difícil pra mim ficar iludida desse jeito. Porque aí eu vou morrer sozinha, né? Se eu deixar pra pensar nas coisas assim, não vai dar certo não. Mas essa foi a minha reflexão do dia.